Estou muito agradecido por estar aqui. Acho que esse lugar é muito especial para mim. Então, até estava falando para minha filhinha de 5 anos. Quando tinha sua idade, o pai corria por esses corredores aqui. Então foi aqui que eu me criei. Foi aqui que eu me decidi por Cristo. Foi aqui que eu me batizei. Vou fazer as contas. Há 33 anos atrás. Então já faz uma boa caminhada já. Dia 31 de outubro. Dia da reforma. Dia 31 de outubro. Foi o dia que eu me decidi. Eu lembro que meu irmão Daniel, minha irmã Cláudia ia se batizar. E eu com 9 anos, coração queimando, falei para minha mãe: mãe, eu quero me batizar também. A mãe falou: você é muito novo, você nem sabe o que é isso. Não, eu quero. De tanto insistir, eu lembro que ela chamou o pastor, na época, o pastor Pacheco, falou: ele quer batizar. Aí tinha uma salinha aqui nesse canto aqui, ó. Falou: vem aqui, vamos conversar um pouco. Vamos fazer a sua profissão de fé. Aí perguntou várias coisas. Ele falou: tá bom. Percebo que seu desejo é real. Aquele dia para cá, minha vida mudou. Transformou a minha vida. É o dia que a gente decide, né? E estou aqui eu hoje, né? Depois de tantos anos nesse lugar. Todo comecinho de ano eu estou vindo aqui, né? A convite do Silmar, pastor Silmar. E eu fico muito feliz e agradecido por esse convite. Sinto muito privilegiado por estar aqui. E você que faz parte, né, desse rebanho, dessa comunidade, essa comunidade tem uma história de poder em Americana. Essa comunidade tem uma história de avivamento em Americana. Muitas almas passaram por esse lugar. Muitos pastores sentados nessas cadeiras, nesses bancos aí, aprenderam muitas coisas nesse lugar. Muitos estão fora do país em missões. Muitos estão pastoreando alguns rebanhos. Então, se sinta privilegiado por estar aqui. E se sinta também responsável para que essa história de avivamento continue, né? E eu creio que Deus vai levantar e está levantando muitos outros homens, né, que vão levantar a bandeira do Evangelho com honra, né? Então, eu estou aqui hoje, a pedido do vosso pastor, para dividir aquilo que está queimando no meu coração, compartilhar a palavra. E a gente vai começar por João. A gente vai ver vários textos aqui. Quero ser bem direto naquilo que Deus quer falar com vocês essa noite. João capítulo 8. Verso 32. Um texto bem conhecido, todos nós. Diz assim: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um pouco mais adiante, em João capítulo 14. Jesus também ensinando, no verso 6, ele responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele coloca ali sobre libertação, ela vem
seguida da verdade, ou não há libertação sem o conhecimento da verdade. E depois, o próprio Jesus falando aqui, ele anuncia quem é a verdade. Quando ele fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Outra coisa importante sobre a verdade é que a verdade é boa. E devemos ter prazer na verdade. Muitos falam que a verdade dói, né? Por que dói? Abra em Salmos. Cento e 19. Aqui vai falar também sobre a verdade, mas ainda como palavra. Então, a manifestação de Cristo como verbo, quando ele fala que é verdade, e também quando João começa a falar sobre a luz, no começo do Evangelho de João, ele fala que no início Jesus ele era o verbo, ele estava com Deus. Então, traz o que? A manifestação. Jesus é a manifestação da própria palavra de Deus. E ela está no Velho Testamento, figurada pela lei. E aqui, no Salmo 119, no verso 24, se formos colocar aqui o estatuto, né? Na minha tradução está estatutos, mas em algumas traduções está lei, sobre a palavra, ele fala que os teus estatutos são o meu prazer, e são os meus conselheiros. Então, quando a gente escuta as pessoas falarem sobre a verdade, não, mas a verdade dói, de certo que sim. Mas para quem deseja libertação, para quem deseja liberdade, essa pessoa ela não pode correr da dor que a palavra transmite. Se o desejo é liberdade, então o desejo, sobretudo, tem que estar baseado na verdade. Então, assim, se fosse no olhar, né, dos preceitos desse mundo, ele poderia falar que o salmista: os teus estatutos são doloridos. Mas esse homem, ele não está fugindo da verdade, ele não está fugindo da libertação, ele está sobretudo desejando isso. Então ele fala: os teus estatutos são um prazer. Tenho nos seus estatutos prazer. Então, quando nós encontramos prazer em alguma coisa, nós também encontramos motivação para tê-los. Então, eu estou motivado pela verdade. Eu encontro alegria na verdade. Quando eu entendo que a verdade, né, Romanos 12 fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e ela é agradável. Mas antes ele fala sobre sacrifício vivo. Então aqui está colocando sobre a base do Evangelho. O que o Evangelho representa para o homem. E o próprio Jesus, ele veio para, ele falou, salvar, libertar o que se havia perdido. Então a manifestação do Evangelho é a manifestação da verdade. A manifestação do Evangelho é a manifestação de tudo aquilo que
que a humanidade precisa. Tudo aquilo que a humanidade necessita, mas que, com o confronto dela, às vezes, foge. Quando Jesus esteve na terra, ele trouxe uma cultura diferente. O que é cultura? Cultura é tudo que o homem natural, o homem que está andando na terra, quando pega algo que está disponível na natureza, ele transforma. E isso vira cultura. O encontro de Jesus com a terra, a figura do Emanuel, trouxe a cultura do reino. Mas quando olhamos para Cristo, e como vemos Cristo, e como o mundo olha para Cristo, nem sempre olha com a motivação dele como rei. Recentemente, não tão recentemente, mas um livro que tem feito muito sucesso entre os executivos, que é o Monge Executivo, tem sido lido ao redor de toda a terra, olha para Jesus como um bom exemplo de liderança. Muitas pessoas têm olhado para Jesus como um grande líder religioso, como um homem que nós podemos olhar para como ele andou na terra e pegarmos muitas coisas como exemplo, para ter uma vida de sucesso na terra. Mas Jesus não é só um bom exemplo. Jesus é a verdade. E Jesus nunca nem quis ser um líder religioso, porque Jesus nunca precisou ser um líder religioso. Jesus, ele é rei. E ponto final. E nós cremos pela Escritura e pelo Espírito Santo que move em nós, que um dia ele reinará sobre essa terra. E todos irão diante dele buscar conselhos em Jerusalém. Então, se cremos no Evangelho, nós cremos nesse rei. Mas quando olhamos para Jesus, nós vemos muitos motivos para crer nele. Pelos milagres que ele fez, pelas maravilhas que ele realizou, e por tudo aquilo que ele representa hoje na terra. Mas se talvez estivéssemos vivendo naqueles dias, talvez não estaríamos entre aqueles que o seguiam. Mas talvez nós podemos encontrar também aqui em João, vamos voltar lá para João. Aquilo que representa o ponto principal da cultura de Cristo, que é a cultura do Evangelho. Quando você olha para Cristo, o que você queria? O que você admira, né? Muitas pessoas falam, nossa, como eu queria realizar os milagres de Jesus. João 5. Verso 19. Diz aqui, Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma,
ele só pode fazer que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Esse é o ponto principal da cultura de Cristo. Muitos milagres ele fez, maravilhas, calmou a tempestade, andou sobre o mar, grandes coisas, ressuscitou mortos. Eu vejo assim que isso nos atrai, o poder atrai o homem, quando nós olhamos para o ministério de Cristo. Mas a base de todo o ministério de Cristo é não fazer nada sem antes ver o Pai fazer. E sabe, queridos, isso está à nossa disposição. Então nós estamos aí dentro dessa campanha, simbólica, de olhar para esse ano de 2014, que vai ser um ano bem atípico, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleição, um ano muito corrido, de tantas correrias. Talvez você olhe para os tantos desafios que tem esse ano, mesmo nós sabemos que o tempo dessa terra é um tempo ilusório. O próprio Jesus fala para os fariseus: vocês sabem discernir bem o tempo dessa terra, mas vocês ainda não conseguem ver aquilo que eu estou fazendo, em outras palavras. Então nós olhamos para o desafio de 2014, nos próximos anos que virão, as preocupações, as dificuldades, tantos desafios que nós temos num mundo cada vez mais caótico, infelizmente. E se olhar para as profecias, muitas na Escritura falando que o amor de muitos esfriaria, que a iniquidade ia ser multiplicada, tantas coisas acontecendo, o que eu posso fazer para não ser tragado por essa cultura mundana, e tantas coisas que têm acontecido? Nós olhamos para esse texto e nós vemos esperança. Se é uma coisa que eu posso fazer para mudar a minha vida, é não fazer nada sem que antes eu veja o meu Pai fazendo. E o que será que o Pai está fazendo agora? Quais são as preocupações do Pai? No que o Pai se ocupa? O próprio Jesus fala: eu trabalho, meu Pai também trabalha. Então, se Deus está trabalhando, Deus tem os seus anseios na terra, nós podemos falar que o plano do Senhor não será frustrado, jamais será, mas o Senhor tem um plano, e o que o Senhor está fazendo agora? Então, se existe uma preocupação relevante, ou um anseio relevante, e o próprio Jesus, quando chama os discípulos, olha para os discípulos com o coração ansioso, e ele começa falando lá em Mateus sobre a ansiedade. Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês estão preocupados o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, vocês têm muitas preocupações. Mas sabe de uma coisa, eu não chamei vocês para que vocês fiquem pelo caminho. E ele mostra lá os passarinhos, coisas tão simples, as flores, trazendo um novo olhar para aqueles homens que estão ali preocupados, porque deixaram tudo, deixaram seus planos, seus sonhos, para viver em função de um homem que chama, e eles creem nessa mensagem. E o mestre olha para eles e fala: por que vocês estão ansiosos? Eu tenho algo para fazer, e eu estou chamando vocês para fazerem comigo. E se vocês estão desejosos em fazer comigo, fiquem tranquilos, porque o Pai sabe das necessidades que vocês têm. E se o Pai cuida de uma ave, se o Pai cuida de uma flor, quanto mais cuidará de vocês. Então a manifestação da cultura de Cristo, e Cristo veio para reinar na terra, e Ele vem primeiro para abrir o caminho de uma mensagem apostólica, de uma mensagem decisiva, de uma mensagem que não é, sabe, se não for sim, sim, ou não, não, não é uma mensagem para ficar em cima do muro,
Mas é uma mensagem ímpar. Olha, sabe o que está acontecendo? Essa terra está sendo destruída pela corrupção do homem, e eu vim para trazer vida, libertação. E olha para mim, porque eu sou a verdade, eu sou o caminho. Então nós vemos uma mensagem decisiva na boca de Jesus. Mas ele olha para o coração daqueles homens e vê ansiedade, vê preocupação. Será que não é tão diferente do que se passa na nossa cabeça, nos nossos dias? Temos tantos medos. Mas sabe, queridos, fiel é aquele que te chamou. Fiel é aquele que me chamou. Fiel é aquele que sustenta o seu povo. Então, se eu aceito o chamado de Deus, se eu aceito o chamado de se levantar da posição que eu estou e seguir o Mestre, nada me faltará. E como diz o salmista, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra e de morte, não temeria. Por quê? Por quê? Porque eu pertenço a uma igreja só? Porque eu sou um dizimista fiel, um ofertante? Porque eu tenho algum tipo de função na igreja só? Não. Porque tu estás comigo. Estou te vendo. Jesus não fazia nada sem antes ver o Pai fazer. Então, assim, há muitos caminhos, mas eu escolhi andar pelo caminho que o Pai está andando. Na tua vara e o teu cajado me consola. Bateria acaba, né? Talvez você está começando o ano 2014 com a bateria fraca. Mas o nosso Deus quer recarregar você, para que você ande segundo aquilo que Deus está propondo para você e propôs. Então, queridos, a cultura de Cristo era isso. Espera aí, tem muitas vozes, tem muitos anseios, tem muitas preocupações, mas espera aí, o que o Pai está fazendo? Aonde será que o Pai está? Então tem muitas situações no Evangelho que eles queriam fazer de Jesus um rei da terra. E sabe o que Jesus fazia? Corria, porque o reino dele não é desse mundo. E muitas vezes queriam matar Jesus antes da hora. Sabe o que ele fazia? Corria. Por quê? Porque tudo tem hora. Há tempo para tudo. E nós temos que compreender o tempo de Deus. É que nem, né, o irmão estava falando sobre os propósitos, né? Vamos fazer propósito, mas a última sai da boca de quem? Da boca de Deus. A última sai da boca de Deus. Então, o que Deus quer falar? Vamos abrir Mateus novamente. Então nós demos uma introdução. E aqui em Mateus 7, depois que Jesus ele
prega o seu sermão, ele vai concluir o sermão dele Mateus 7:24. Ele conclui falando o seguinte: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateu contra aquela casa, contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não a pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Outra coisa importante em relação a isso é que o Senhor ele faz uma comparação com aquele que tem um encontro com a verdade, escuta a verdade, mas não coloca em prática. Então, um ponto importante aqui, queridos, nós não temos nenhum problema com teoria nos dias de hoje. O que mais tem hoje é teoria. Aonde você vai, você encontra coisas para você ler. Nós vamos em alguns países, a palavra ela é proibida. Em alguns países, como a China, a palavra é liberada, mas em porções. Mas a palavra integral é proibida. Em muitos outros países, a palavra que você tem tão fácil hoje, que você pode escolher. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem 40 traduções de Bíblias diferentes. No Brasil já está há mais de 20 traduções diferentes. Então nós temos hoje muito acesso às palavras teóricas de Jesus. Então, o nosso problema hoje não é teoria. Toda igreja tem uma escola, aqui deve ter escola também, escola bíblica. Você vem aqui, você escuta, você está numa aula hoje. Tem muitas palavras, mas nós estamos hoje com um grave problema de prática. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Você pode escutar a palavra, mas se você escutar a palavra e não colocar em prática, você vai ser semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E é interessante que esses dias eu escutei uma reportagem falando sobre as tempestades do INPE. E quem comentou essa estatística, esses dados estatísticos, foi o próprio a mídia, o Jornal Nacional. Não sei se alguém viu isso. Mas de 1910 a 1951, haviam 43 dias de tempestades por ano. Em 2010, isso já cresceu, nós vamos entrar agora em 2014, 2013, já cresceu. Isso saltou, em média, de 43 para 77 dias de tempestades no ano. E tempestades muito mais acentuadas. Então, nós estamos vendo aí, cada vez mais, a destruição que as tempestades estão fazendo. E isso, de alguma forma, também mostra como estamos em relação às dificuldades espirituais. A cada dia que passa, as tempestades estão se acentuando mais. Então, está destruindo cada vez mais. Isso é um dado médio. Em alguns lugares onde tem mais pessoas, chega ao dobro, a quase 90 dias de tempestades no ano. Então, assim, vocês querem uma previsão certa para o futuro? Você pode até falar para o teu irmão, as tempestades irão aumentar.
Então, o que a gente pode fazer? Se preparar para elas. E aí eu fico pensando, com os meus 42 anos. E quando eu tinha idade de muito adolescente nesse lugar, talvez eu não imaginava ver o que a gente tem visto hoje. E aí eu fico pensando, nos adolescentes, nas crianças, o que eles verão, se Jesus não voltar. E sabe qual que é o mais triste? A estrutura espiritual que suportava há muitos anos atrás era mais reforçada do que nós temos hoje. Então, qual é a saída? A prática. O reconhecimento do que temos hoje. Como eu estou preparado? Como eu estou me preparando para aquilo que está acontecendo e para aquilo que vai acontecer? Aonde eu estou fundamentado? Tem outro texto de Paulo, ele não fala de tempestade, mas vai falar também do dia. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Coríntios capítulo 3. Aqui é uma recomendação aos próprios mestres. O verso 10. Mas está falando aqui também da apostasia e do espírito mundano no próprio interior da igreja. No verso 10 ele fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, no qual é quem? Jesus Cristo, ou seja, a verdade, ou seja, a cultura de Cristo, de não fazer nada na terra, a não ser olhando para o Pai, a não ser olhando para aquilo que o Pai quer. E aí Paulo vai falando aqui, ele fala assim, verso 12: e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará, pelo fogo será revelado. Aqui já não é nem pela chuva. Aqui Paulo já olha lá para o fogo. O fogo será revelado, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esta receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, e tal será salvo, todavia, pelo fogo. Então Paulo fala sobre isso. E é interessante que ele fala o dia. Então nós vemos aqui o dia como de duas maneiras. De forma objetiva. Objetivo é o quê? Olhar para o juízo. Porque a palavra diz que nós um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Então o dia provará. Diante da verdade não haverá desculpas. Diante da verdade não haverá uma maneira de falar assim: olha, eu não sei o que aconteceu comigo, sabe? Porque foi fulano de tal, mas porque foi isso? Ou tentar esconder alguma coisa, porque nós estaremos de frente com a verdade. Então ele pode falar que esse dia é de forma objetiva, mas também tem um dia aqui de forma subjetiva. E acredite, queridos, 2014, você vai encontrar situações como nesse dia. Você vai encontrar dias difíceis que mostrará aonde você está edificado.
Você passará por situações que mostrará se você é portador ou não da cultura de Cristo. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele veio assim todo triste falar comigo. E ele falava, olha, eu estava entrando no supermercado e eu achei uma vaga. E estacionei, dei seta para estacionar na vaga. E eu estava lá e veio um homem com um carro, olhou para mim, viu a seta e colocou na vaga que eu estava guardando. Mas aquilo me subiu uma ira tão grande que eu não aguentei. Eu fui, arrumei outra vaga, e quando eu entro no mercado, já com o coração totalmente tomado pela ira, eu encontro ele, e eu vou tirar satisfação com ele. E eu começo a falar com ele, por que ele pegou a minha vaga? E ele começa a conversar com o outro e me ignora. E eu meti a mão no peito dele. Já ia sair briga dentro do mercado. Então nós podemos falar que de forma subjetiva, esse dia da prova chegou. É um dia onde nós vemos aonde estamos edificados. E aí nós olhamos para a palavra, nós olhamos para a cultura de Cristo, quando ele fala o seguinte: se alguém meter a mão na sua face, você faz o que com essa pessoa? Então nós somos confrontados pela cultura de Cristo, talvez por isso que nós falamos que a verdade dói. Por quê? Porque a palavra ela vem para mudar a cultura perversa do nosso coração. E você pode ter certeza, queridos, 2014 você vai encontrar situações onde você vai ser provado se você está na fé. O dia objetivo vai chegar, um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, mas vai encontrar alguns dias durante esse ano que você vai ver como você está fundamentado. E qual vai ser a sua reação? E é isso que Paulo fala. Nesse momento, o fogo vem. As chuvas virão, as tempestades também. O fogo virá e provará. Talvez você está até lembrado de alguma situação, 2013, que o dia apareceu. Ah, meu irmão, mas ninguém tem sangue de barata. Ninguém. Quem fez isso foi Jesus. Eu não sou Jesus. A gente vê um monte de coisa, né? Mas quando a gente se submete a seguir o Mestre, nós estamos nos submetendo a fazer aquilo que Ele quer que façamos. E sabe, Deus criou a igreja dele na terra para ser poderosa. Deus criou a igreja dele na terra para abalar essa terra. E nós olhamos hoje, e até quando nós vemos, estudamos Atos, nós vemos, e muitas vezes falamos, chegou aqueles que estão virando o mundo de perna para o ar, chegou aqueles que estão transformando, eles chegaram. Mas queridos, hoje o que Deus quer transmitir é que o Senhor quer abalar essa terra novamente com o seu Evangelho. E você foi chamado para isso. Mas nós precisamos despertar. Precisamos saber a verdade de quem o nosso Deus é.
mas nós estamos às vezes acuados. Esses dias eu ouvi falar de eu fiquei pensando como é que isso funciona. O drive tour de oração. Vocês já ouviram falar disso? Porque você quer uma comida rápida, você vai lá no McDonald's, né? Então você dá a volta por trás, alguém pega o seu pedido, você passa o cartão, do outro lado já tem um lanchinho quentinho esperando por você. Agora tem o drive-thru de oração, você passa por detrás da igreja, você nem precisa entrar, você passa por detrás da igreja, você pega o envelope do dízimo, você pega o pedido da sua oração, você escreve, coloca junto com o seu dízimo, passa na cabine, coloca o seu pedido e você já fez a tua parte. Essa é a sua espiritualidade. Isso não é ficção, isso é verdade, já existe isso. Então nós estamos vivendo hoje dias de um comodismo espiritual sem tamanho, mas não foi para isso que nós fomos chamados. O que nos impulsiona, o que nos leva adiante, para que fomos chamados? Por que você está aqui? Porque Jesus morreu na cruz. Por quê? Nós somos portadores da mensagem que pode salvar esse mundo, ou que pode não, que vai salvar esse mundo, a todo aquele que crê. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. É isso que somos. E o Senhor está chamando-nos para despertar, para um despertamento. E precisamos desse milagre. Mas como estamos fundamentados? Como é que está a base? Então aí Paulo fala sobre ouro, pedras preciosas. Dentro de uma cultura acomodada, vai ser difícil edificar essa casa. É fácil achar ouro? É fácil achar pedras preciosas? Agora, pau, feno, madeira, você acha em qualquer lugar. Mas se você quer edificar essa casa, à prova de fogo, à prova de juízo, você vai ter que cavar. Você vai ter que estar disposto, você vai ter que crer na justiça de Deus. Por isso que no Sermão da Montanha, um dos textos, o Senhor fala assim: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas o que nós estamos, como estamos, o que nos impulsiona, o que tem nos motivado? Eu vejo hoje os líderes das igrejas fazendo
malabarismo para encher as igrejas. São campanhas de cura, de prosperidade. E nós vemos hoje Cristo sendo vendido como uma mixaria. Sabe, queridos, eu não sou contra a cura, eu não sou contra a prosperidade, porque o Senhor tem cura, o Senhor tem prosperidade para entregar. Quando Ele fala o seguinte, busque o reino de Deus, porque vocês não vão ter falta de nada, mas nós temos que olhar o que realmente importa, o que realmente é claro, o que realmente é a verdade do Evangelho. E o Senhor tem chamado a sua igreja para isso. Há muito tempo atrás eu vi uma reportagem na revista Veja, falando sobre o crescimento dos evangélicos. E a foto que eu vi foi uma foto assim que eu fiquei preocupado. Por quê? Porque era um homem com uma Bíblia na mão, encostado num carro importado. Então tá bom, é bonito, Deus tem carro importado para entregar, mas nós estamos vendo uma igreja rica sem poder, sem intimidade com Deus. Mas nós vemos uma igreja perseguida na China, levando o evangelho às últimas consequências, ou em outros países perseguidos, como a Índia. E talvez em nossas estantes estão lotadas de Bíblias, livros evangélicos, estudos maravilhosos, mas é só teoria. E o Senhor está chamando o povo para a prática. Tiago 1,22 fala sobre isso. Não sede apenas ouvintes da palavra, enganando a vós mesmos, mas sobretudo pratiquem a verdade. Porque tudo passa, só não vai passar a verdade. Sede e fome de justiça. Então, queridos, quando se faz campanhas de cura, as igrejas estão enchendo. Quando fazem campanha de prosperidade, as igrejas estão enchendo. Mas ai do pastor que fizer campanha de oração. Talvez ele vai orar sozinho com alguns. E isso mostra muito de como está a igreja. Mas saiba de uma coisa: as tempestades virão. E o fogo também. Talvez você está olhando para mim e está falando assim: pastor Silmar convidou um homem para colocar medo na gente. A gente quer começar um ano empolgado, mas essa mensagem não está me empolgando. Isso não é para a tua condenação, isso é para a sua edificação. Isso é para você descobrir o porquê você foi chamado por Jesus. E se percebermos isso, queridos, algo vai começar a queimar aqui, Algo vai começar a queimar em nós. Espera aí, do jeito que está não pode. A manifestação da sabedoria, quando nós lemos lá Provérbios 8, fala o seguinte, ele fala da sabedoria se manifestando. E ele fala o seguinte: mas os que de madrugada me buscam, encontram.
A promessa de Deus é que você vai encontrar Ele. O Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Quer coisa melhor do que encontrar Deus? Quer coisa melhor do que encontrar o Pai? Mas aonde está a sede e a fome por Ele? Aonde está? Mais fome, mais sede, mais desejo. E nós vamos poder falar: a lei do Senhor é o meu prazer. A lei do Senhor é o meu prazer. Jesus tem prazer em dar tudo que precisamos, não tudo que queremos. Por 2 vezes Jesus multiplicou pão para o povo. E a igreja de Cristo, edificada em cima do pão que perece, estava crescendo. E muito. Crescendo demais. Até que Jesus falou: para. Aí Jesus deixou de pregar a mensagem de multiplicação por um tempo e começou a edificar o povo. O que aconteceu com a igreja dele? O povo começou a ir embora. E aí, se um pastor começar a pregar a verdade nas igrejas, chega de pão, chega de dinheiro, vocês vão ter que aprender agora a comer de Cristo. Vai embora. Até os discípulos: opa, essa mensagem está escandalosa. E Jesus olha e não abre mão da mensagem. Fala: vai, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que o Pai gostaria que eu fizesse. Aí os discípulos ficam. Mensagem da edificação. Um sábio construtor, ele tem que saber. Para concluir, eu queria... Isso aconteceu no Brasil, numa base missionária para treinamento de missionários em lugares de perseguição. Final de curso, os professores se uniram para trazer uma vivência real. Aí os alunos estavam dormindo no acampamento, alunos que já estavam para ir no campo. Os professores se ajuntam, e nesse lugar é um lugar que tinha assim, uma zona rural de uma cidade turística, tinha muitos lugares de satanismo, bruxaria, essas coisas. E os professores dos missionários lá, os mestres, se vestem de preto, encapuzados, pegam armas, usaram até uma motosserra, e invadiram o acampamento daqueles homens, renderam todos eles, colocaram tudo no chão, e falaram assim para eles: se vocês não negar Cristo, vocês vão morrer agora. E o negócio foi tão real que 100% dos alunos negaram a Cristo aquele dia. E depois que os professores tiraram a roupa, houve um quebrantamento total naquele lugar. Por quê? Eles estavam cheios de teoria.
um dos grandes missionários, o irmão André, quando esteve no Brasil, perguntaram para ele: o que você acha do crescimento das igrejas, irmão André, no Brasil? Ele falou: lindo, mas não à prova de perseguição. O seu evangelho é a prova de perseguição? Incline um pouco a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, em temor, diante da Tua palavra, e sei que o Senhor trouxe nesse lugar pessoas específicas para ouvir essa mensagem, Senhor. E o mesmo fogo que João viu nos seus olhos, o fogo de amor, queime em nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. 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 E aqueles que estão, Senhor, incomodados, o Senhor tem chamado a olhar a situação da sua noiva na terra. Peço que o Senhor redobre a unção, encha-os da tua força, do teu ânimo, que as raízes do teu reino se aprofundem cada vez mais, e que o Senhor possa, Deus, derramar a tua sabedoria sobre eles, estratégias do teu reino. Peço também sobre essa igreja, sobre essa comunidade, sobre a vida do pastor Silmar, sobre a vida, Senhor, da família do pastor Silmar, sobre a vida da liderança dessa igreja, de cada um que entra nesse lugar. Que a tua força, que o teu refrigério, que o teu avivamento venha de tal maneira, Pai, de tal maneira, que eles possam experimentar plenamente de tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo agora, Senhor. É isso que oramos, unindo a nossa fé nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Que cada família, Senhor, nesse lugar possa receber o avivamento, Senhor. Que cada família possa receber de Ti, Senhor, o desejo de fazer, Pai, de cada reunião familiar, de cada almoço, de cada janta, uma ceia oferecida a Ti, Senhor. Que haja o edificar de cada casa, Senhor. Que cada casa que representa essa igreja seja uma igreja, e que essa igreja seja uma grande família, Pai, unida em prol do Teu reino, Senhor, andando, Senhor, em direção à Tua vontade específica para esse lugar. É essa oração que fazemos aqui, Senhor, pelo Teu nome, pela Tua graça, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, queridos.